Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aí e tentando finalizar. Nós estamos indo para a reta final. Acredito que mais esse vídeo aqui e mais um vídeo a gente encerra o nosso assunto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Vamos falar sobre educação do nível fundamental hoje, vamos tentar falar de EJA. Depois no próximo vídeo a gente fala sobre educação especial e com isso a gente vai ter coberto todo o edital que está previsto aí para vocês no concurso, tanto do agente como do assistente de gestão escolar. Tudo bem? Vamos lá, reta final, falta só essa semana. Se vocês conseguirem entender bem a lógica da lei, conseguir fazer uma revisão do material que a gente já estudou, de todos os outros artigos que a gente já estudou, tanto da Constituição, do ECA e agora da Lei de Diretrizes e Bases, vocês vão mandar muito bem nessa parte específica aí. Tudo bem? Então vamos lá. Nós paramos na educação infantil. Então foi nesse artigo aqui. Opa, peraí, deixa eu abrir direitinho aqui. Foi nesse artigo aqui, ó. Nós paramos no artigo 31 do ECA. Do ECA não, desculpa, da Lei de Diretrizes e Bases, que fala sobre educação infantil. Esse foi o último que nós analisamos. E aí nós vamos começar agora a falar da educação fundamental, do ensino fundamental. Por quê? Porque é base para o município, né? A educação infantil e o ensino fundamental são as prioridades do município. A gente já falou isso mais de uma vez. Está na Constituição, apareceu para nós em outros momentos, apareceu aqui, vai aparecer, está aparecendo novamente. Então, e é uma questão que é muito cobrada sobre qual que é a responsabilidade de quem. O Estado cuida do que prioritariamente? O Estado, o governo do Estado cuida do ensino fundamental e do ensino médio. Essa é a prioridade. E os municípios? Os municípios, a prioridade é a educação infantil e o ensino fundamental. Essa é a prioridade. Vimos isso já. Você não vai esquecer porque isso cai bastante em prova. E aí agora nós já estudamos o ensino infantil até o vídeo passado e agora vamos falar de ensino, do ensino fundamental. Alguém me lembrou que falta o artigo 25. Eu volto. Daqui a pouco, terminando esse vídeo aqui, eu faço um vídeo, um apêndice do 25 para a gente colocar aí também, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do fundamental. Ensino fundamental. Ensino fundamental está dentro do ensino básico. Lembra? Ensino básico é ensino infantil, educação fundamental e ensino médio. Tá. O que o artigo 32 fala sobre o ensino fundamental? Ó, o ensino fundamental ele é obrigatório. Ele está dentro daquela faixa também da idade obrigatória. Lembra? Dos 4 aos 17 anos. O ensino fundamental ele é obrigatório e tem duração de 9 anos. Gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Aí vem os incisos. Vamos analisar o caput primeiro. O caput fala para nós o seguinte. Primeiro que é obrigatório, você já sabe, é obrigatório. Se a criança está na idade escolar, ele tem que cumprir o ensino fundamental. Qual que é a duração? A duração são 9 anos, vai do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Né? Quando eu estudei, acho que, se eu não me engano, era 8, e até a 8ª série, era da 1ª até a 8ª série. Agora vai até o 9º ano, são 9 anos de ensino fundamental. Começa aos 6, eu lembro que quando eu comecei a estudar era 7, era a partir dos 7 anos era obrigatório. Agora a partir dos 6 anos de idade é obrigatório. A prova vai querer enganar você nisso. Ela vai querer colocar aqui 7 anos, vai querer dizer que o ensino fundamental tem 8 anos de duração. Você não vai cair nessa. São 9 anos de duração e inicia com 6 anos de idade. Até porque até os 5 anos, lembra? É ensino infantil. A educação infantil vai do 0, ó. A educação infantil vai do 0 aos 5, até o final dos 5. Beleza? Isso aqui é educação infantil. Do 6 até... Passa-se aqui 9 anos, né? Daria 15 anos, é isso? Até os 15? 9 anos é. Então, ensino fundamental. Então, são 9 anos de duração. Certo? Beleza. E são 9 anos de duração e inicia
com 6 anos de idade. Criança tem que ter 6 anos de idade. Beleza, vamos para frente. Eu acho que isso aqui ficou claro. A prova vai no máximo querer te confundir com algumas datas aí, com alguns números que sejam diferentes desses. Beleza. Então, a formação vai ser a formação cidadã mediante o quê? Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, o que você tem que lembrar desse inciso é esses 3 elementos aqui, que os elementos básicos que têm que ser desenvolvidos na educação infantil é a leitura, a escrita e o cálculo. É essencial para se entender todo o resto. Essa que é a ideia. Tem que ter pleno domínio. Ó, é pleno domínio. E essa é a missão do ensino fundamental. Beleza. 2. Compreensão do ambiente natural e social. Né? Natureza, o meio que eu vivo, as questões ambientais, as questões sociais, a comunidade que eu vivo, a cultura, as relações sociais que existem na minha cidade, no meu bairro, na minha família. O sistema político, né? Que tipo de sistema, o que é um sistema democrático, a tecnologia, as artes, os valores que se fundamentam a sociedade. Isso aqui não tem muito o que inventar aqui numa questão, não. Isso é a leitura mesmo, você entender que a compreensão do meio natural, social, sistema político, tecnologia, artes, etc., são coisas importantes para a formação do indivíduo. O desenvolvimento, 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem. Então, quer dizer, não é só aprender. Olha a diferença, uma coisa é eu aprender, outra coisa é eu desenvolver a minha capacidade de aprender. Quer dizer, que mesmo fora do ambiente escolar, eu crio um mecanismo mental. A escola ela traz para mim um mecanismo mental que me possibilita aprender mais e mais rápido. Por exemplo, sei lá, a capacidade de aprender, não precisa ser mais rápida. A lei não fala sobre isso, né? Agora eu estou viajando aqui. Mas essa ideia de que eu adquiro essa capacidade de aprender, de criar uma lógica, de criar uma estrutura mental que eu possa aprender dentro de outras situações sociais que não sejam só a escola. Tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidade e a formação de atitudes e valores. Então, olha que sacada desse inciso. Aprender não é só aprender a matéria, aprender português, aprender matemática, aprender a fazer as 4 operações, aprender a conjugar o verbo. É aprender também, além desses conhecimentos e habilidades, questões comportamentais e questões de valores sociais para minha convivência, para meus valores, o que é que eu julgo como valor. E também as questões comportamentais. Então, tá vendo? A escola ela vai muito além do conteúdo técnico-científico que a gente geralmente atribui a ela. Eu vou para a escola para aprender química, física, português. Não, eu vou para aprender química, física, português, quer dizer, conhecimentos e habilidades, mas eu também vou para desenvolver e formar atitudes e valores. Pode ser uma pegadinha de uma questão aqui, né? Ele pode ocultar essa parte aqui, ou negar, falar que não, que a escola é somente para o conhecimento, para a aquisição de conhecimentos e habilidades. Não é somente. Esse somente tornaria a alternativa errada, tá? 4. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, olha o ambiente amplo que o ensino fundamental ele se pauta. Ele não se pauta apenas no conhecimento técnico, né? Conhecimentos e habilidades técnicas. Ele vai além disso, ele fala de atitudes, de comportamentos, de valores, de vínculos familiares, vínculos sociais, solidariedade humana, tolerância recíproca. Então, quer dizer, uma tolerância recíproca da vida social. Então, isso é o que o 32 traz para nós. Daqui, obviamente, que o mais importante nesse primeiro momento é saber que são 9 anos de duração e que se inicia com 6 anos de idade. Aí o primeiro parágrafo do mesmo artigo fala: é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em
ciclos. A questão pode falar que é proibido ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Estaria errado. É facultado, quer dizer, o sistema de ensino, por exemplo, o sistema municipal, o sistema estadual, ele pode escolher em desdobrar esse ensino fundamental em ciclos, se ele quiser. Tá bom? É uma faculdade. A questão pode falar que é um dever do sistema de ensino desdobrar. Não, é facultado, é uma opção. Segundo, os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas. Então, quer dizer, se aquele estabelecimento utiliza a progressão regular, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vai passando de ano conforme o grau de aprendizagem e de aproveitamento daquele ano, é possibilitado, é uma possibilidade que esse sistema de ensino, que esse ensino fundamental, coloque ali o regime de progressão continuada. Tá? Não tem muito o que fugir aqui não, é só uma relação de uma possibilidade de aplicar o regime de progressão continuada, tá bom? O sistema fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Aqui pode ser uma questão de pegadinha. Por quê? Não por causa da língua portuguesa, mas por causa das peculiaridades do nosso país. Ó, vamos ler inteiro e depois eu falo o que pode cair aqui para você. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O parágrafo fala somente de língua portuguesa e de língua indígena, língua materna indígena. Qual é a regra da educação fundamental no Brasil? Ela deve ser ministrada em língua portuguesa. Essa é a regra. Só tem uma regra e só tem uma exceção. A regra é língua portuguesa. Essa é a regra. Qual é a exceção? A utilização exceção. É a utilização da língua materna indígena. Essa é a única exceção. O que a questão pode falar? Comunidades de imigrantes podem utilizar a sua língua materna. Não, não podem. E era exatamente isso que acontecia e por isso que trouxeram isso para a lei. O que acontecia? Principalmente na região sul, Santa Catarina, Paraná, que tem ali uma comunidade alemã muito grande e muito forte. Algumas escolas da região adotavam o alemão como a língua de ministração das aulas. Então, todas as aulas, tudo que aconteciam eram feitas na língua alemã. E não se dava a prioridade à língua portuguesa. E aí a regra veio nesse sentido, de falar, peraí, não, tudo bem. Nós respeitamos as peculiaridades locais, mas aquele ensino que é comum, ela tem que ser em língua portuguesa. Nós vivemos no Brasil, aqui a língua materna é a língua portuguesa, a língua oficial é a língua portuguesa. Você até pode ter a língua alemã, mas não como a língua principal dentro do ambiente institucional da escola. Essa que era a ideia. A única exceção é para a língua indígena. Os indígenas, eles têm um tratamento jurídico e uma proteção jurídica diferenciada dentro de todo o ordenamento brasileiro, não só na educação. Então fique esperto com isso. De repente uma questão pode querer te pegar nesse sentido. A regra é que tudo seja em língua portuguesa. Exceção para as comunidades indígenas, para eles pode haver o uso, a utilização da sua língua materna e os seus processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial. Ó, que legal. Se eu fosse fazer uma questão, eu faria uma questão colocando isso daqui. Por quê? Porque é muito o momento atual, né? Ó, vamos lá. Para vocês entenderem do que eu estou falando. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado apenas como complementação da aprendizagem ou em situações de emergência. Então tá vendo, já
Aqui a gente pensa no caso da Covid, quando a gente teve que ficar em casa, ter ficado em quarentena, e aí o ensino passou a ser à distância, mesmo o ensino fundamental e mesmo o ensino médio, mesmo as faculdades. Eu mesmo fiquei 2 anos, os 2 anos tendo aula online, quase a metade da minha faculdade foi feita online. E aí, vejam, a regra então é o presencial. A regra é o presencial. E o ensino à distância, no ensino fundamental, ele serve apenas como complementação. Qual que é a exceção? Se tiver uma situação de emergência. Tá? Se for uma situação de emergência, beleza. Aí o ensino pode ser EAD. Agora, em regra, a regra está aqui, ó. Essa é a regra. A regra é presencial e sendo o ensino à distância apenas complementar. Então ele pode existir de forma complementar. Fechou. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo de que trata dos direitos da criança e do adolescente. A gente já viu lá, né? A UECA, ó, aqui, ó. Esse é o número da lei, ó, 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, aquele currículo que a gente discutiu em aulas passadas, o currículo escolar, ele tem que ter como uma matéria transversal as questões da criança e do adolescente, do Estatuto do Adolescente, os direitos da criança e do adolescente. É isso que o parágrafo 5º está dizendo para nós. E o parágrafo 6º, o estudo sobre símbolos nacionais será incluído como tema transversal, né, nos currículos. O que é símbolo nacional? A bandeira, o hino, o brasão, essas partes assim são consideradas símbolos nacionais. Pelo menos é isso que está lá na Constituição, certo? 33, ainda de ensino fundamental, e esse aqui cai bastante, ensino religioso. A gente já falou sobre ensino religioso lá na hora que falamos sobre Constituição, e a Constituição fala que é proibido o ensino religioso? Não, só que o ensino religioso no Brasil, nas instituições, ele pode existir, só que de maneira facultativa, ele é de matrícula facultativa. A questão vai falar que a matrícula é obrigatória. Não, não é obrigatória. O que a LDB fala pra gente sobre o ensino religioso? Ó, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais. Quer dizer, os horários que o ensino religioso vai acontecer são dentro dos horários normais das escolas públicas. Não vai ter um horário especial fora daquele horário, não. Vai ser nos horários normais. Tá? Assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Ou seja, pode ter ensino religioso? Pode, desde que respeite a diversidade cultural religiosa. Então, quer dizer, o ensino religioso ele não é o ensino de uma religião, ele é o ensino sobre religião. A diferença. Entendemos a diferença? Eu não posso falar só sobre o católico e o ensino ser católico. Tem que ser um ensino sobre religiões, sobre a diversidade cultural que nós temos no Brasil. No Brasil a gente tem de tudo. A gente tem o evangélico, tem o católico, né, que são os cristãos. Nós temos os budistas, nós temos o pessoal do candomblé, da umbanda, nós temos o pessoal do espiritismo, nós temos o pessoal do islamismo, né? Enfim, tem uma diversidade muito grande no Brasil. Tá? O que predomina é o cristão, a religião cristã, mas nós temos diversidade toda. E a lei traz isso. Ela fala, tem que ser respeitado, então, essa diversidade. Então, o que você tem que gravar aqui? E aqui o finalzinho que é interessante, essa palavra aqui pode cair para vocês, para tentar te confundir, né? Vedadas quaisquer formas de proselitismo. Proselitismo é aquela insistência para que alguém adote a crença dele como sua. Né? Proselitismo é forçar você a te persuadir, a fazer com que você adote como sua a crença de outra pessoa. É esse forçar a barra, né? Proselitismo, marca isso daí. Então, aqui desse artigo, ensino religioso ele é facultativo, desde que seja nos horários normais
da escola e respeitar a diversidade religiosa, e é vedado, é proibido. Quando a lei fala vedado, vedado é a mesma coisa que proibido, tá? Proibido. Proibido quaisquer formas de proselitismo. Proselitismo é persuasão forçada, né? Para frente, Brasil, os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, quer dizer, vai ser regulamentado esse conteúdo do que vai ser tratado dentro do ensino religioso, e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Então, quer dizer, não é os professores, o conteúdo e os professores, quando tiver ensino religioso, não é a Deus dará, não é do jeito que a escola quiser, não. Vai ter que ter uma regulamentação dentro do sistema de ensino. Então, quer dizer, a questão, se fosse uma questão muito bem elaborada, gente, eu estou demorando um pouco, eu estou me estendendo um pouco, mas é por causa que a gente faz isso, né? A gente analisa para você gravar bem. Imagina se fosse uma questão bem elaborada, ela falaria assim, o ensino religioso ele é facultativo no Brasil, dentro dos horários normais, respeitada a diversidade da cultura religiosa brasileira, até aqui estava certo, vírgula, e fica a critério da própria escola estabelecer o currículo e a contratação dos professores. Errado, não fica a critério da escola. Não fica a critério. Mas percebe que a questão ficou bonita assim, bem escrita, com uma primeira parte toda certinha, e aí daqui a pouco vem a segunda parte, dá um cacete na gente? Esse é o tipo de questão clássica que mata a maioria dos concurseiros. Não rola essa questão de que é da própria escola, ela que estabelece o currículo, ela que contrata o professor do jeito que ela quiser. Não. O parágrafo 1º fala, o sistema de ensino vai regulamentar esse processo de conteúdo do ensino religioso e vai também estabelecer as normas para habilitação e admissão dos professores. Como é que eu sei que aquele professor ele está habilitado para me ensinar sobre isso? Para eu ser professor de português, eu tenho que ter uma habilitação. Para eu ser professor de biologia, eu tenho que ter uma habilitação. Para eu ser professor de religião, eu tenho que ter uma certa habilitação também. E a forma de admissão. Perfeito? Não vai cair em questão boba. É só ler bem, leia com calma. Agora que você já entendeu, se você cair na sua prova e você ler com calma, você não erra. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos. Então, aqueles conteúdos que a gente estava pensando aqui, no parágrafo 1º, ele vai ser estabelecido como? Desde que ouvida as entidades civis ligadas a diferentes denominações religiosas. Então, o sistema de ensino lá, a Secretaria Municipal de Ensino, por exemplo, vai ter que sentar com representantes do pessoal católico, do pessoal evangélico, do pessoal das matrizes africanas, o pessoal do espiritismo, etc, etc. Certo? 34. A jornada escolar de ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas. Então, ou seja, tem que ter pelo menos 4 horas de aula. Efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliada o período de permanência escolar. Tá, o que nós vimos até aqui, então? A lei traz que a jornada mínima é de 4 horas, a duração mínima de horas efetiva em sala de aula são de 4 horas. Efetivas, 4 horas. E isso progressivamente vai tendo que ser ampliado, de forma permanente. Tá? Sendo progressivamente ampliado. Tá? Até chegar a quanto? Até chegar no ensino integral. A gente vai ver aqui embaixo. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno. O ensino noturno a gente já sabe que é específico por causa das condições do estudante, porque ele trabalha, porque ele tem outras atividades, e das formas alternativas de organização.
autorizadas dentro dessa lei. Por exemplo, o ensino supletivo, o ensino do EJA, que a gente já vai ver. E 2, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral. Tempo integral, a critério do sistema de ensino. Então, lembra, começa com 4 horas, até chegar no momento em que a gente completa aqui o que o sistema chama de período integral, educação em período integral, que são o quê? No mínimo 7 horas. A lei aqui não está falando, mas a gente sabe que é porque a gente já viu isso lá em educação infantil. É no mínimo 7 horas para a educação integral. Então, progressivamente, ampliar para se chegar a 7 horas. É isso que é a ideia da lei, dessa norma. E com isso a gente terminou o ensino fundamental, tá? No próximo a gente fala de EJA e vai para a educação especial.